nosso tema de hoje é cumprindo o propósito. Mas não só cumprir o propósito. Eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre o caminho que nós podemos trilhar para cumprir esse propósito. Só que não tem como a gente conversar sobre propósito sem entender um pouquinho do que seja isso, né? O que é propósito? Por que se fala tanto em propósito? Por que as pessoas dizem que propósito é o segredo para a nossa vida? Porque nada mais, nada menos, o propósito é a razão que você tem para existir. Quando Deus te criou, quando Deus te formou, quando Deus te gerou, Ele já determinou na sua vida um propósito para você. Alguns dizem, né, eu acho que eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para cumprir uma necessidade que estava no coração de Deus. Você nasceu para cumprir algo que estava guardado, desenhado no coração de Deus para a sua vida, e através da sua vida, aquilo que você vai cumprir, vai determinar na vida de outras pessoas, que eles também consigam cumprir o seu propósito. É como uma engrenagem. Aquilo que eu faço em Deus, na minha vida, Ele começa a fazer com que a vida de outras pessoas comecem a se movimentar, e às vezes nós nem vemos isso, como isso acontece, né? Você vive a sua vida tranquila, aí um belo dia alguém chega para você e fala assim: olha, eu preciso falar com você, porque eu quero te dizer que você é muito importante para mim. Você já ouviu isso? Alguém já te falou isso alguma vez? Alguém que assim, naquele dia que você está ali, do nada alguém chega para você e diz assim: olha, eu vejo você e você me inspira. Aí você fala: deve estar puxando meu saco. Não, não é não. Na realidade, o que ele está tentando te explicar nas palavras dele é que o fato de você cumprir o propósito de Deus na sua vida, isso leva a vida dele também a cumprir o propósito que Deus tem para ele. É uma engrenagem juntando em outra e fazendo movimentar algo sobrenatural que está no coração de Deus. Provérbios 4,18, ele diz o seguinte, ele fala que: entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. Entenda, quando nós começamos a nossa vida, quando nós começamos a realizar o nosso propósito, você começa e parece que você nem está entendendo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Parece que está tudo escuro. Parece que você não consegue enxergar, porque realmente é assim. Quando nós nos colocamos no caminho de cumprir aquilo que Deus determinou para nós, às vezes no início, quando você está sendo treinado por Deus, parece que nada faz sentido. Mas o segredo que está nesse versículo, a promessa de Deus para nós nesse versículo é: continue andando, não pare, porque enquanto você estiver andando, a luz do Senhor, ela vai começar a clarear, a iluminar a sua vida de tal forma, que aquilo que hoje você não entende, você vai passar a entender. Eu estava falando hoje pela manhã que a minha avó, ela plantava umas plantinhas chamadas 11 horas, né? Quem olha para aquela planta à noite ou durante outra hora do dia, você não dá valor para ela, é um matinho, é algo muito simples. Mas quando chega às 11 horas, e olha que aqui em Araguaína, 11 horas da manhã a gente não tem um sol, a gente tem assim uma lua que está bem pertinho, né? Naquela hora de maior calor, de maior luminosidade, aquela planta, ela desabrocha, e ela começa a florir, e você começa a ver que ela começa a apresentar uma beleza que você nunca nem podia imaginar que viria dali. Sabe, na hora mais clara do dia, mais iluminada do dia, ela começa a mostrar tudo quanto ela deveria, e tudo aquilo que ela nasceu para fazer. Assim é a sua vida. Não se preocupe, se hoje você não entende esse caminho que Deus colocou na sua vida, não se preocupe, a cada dia ele vai brilhando mais e mais, e quando for dia claro, não só você, mas todos os que estão ao seu redor, vão entender aquilo para que o Senhor te chamou. Sabe, amados, esse é um segredo para as nossas vidas, esse é um segredo para cada um de nós. Deus, Ele nos fez com um propósito, e cumpri-lo é o segredo para uma vida próspera, e uma vida que vai deixar um legado para as futuras gerações. Gente, quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando de ausência de riquezas, nós estamos falando de ausência de necessidade. A prosperidade, ela está em eu estar feliz com o que eu tenho, estar bem com tudo o que eu tenho. Não significa que eu não possa crescer,
mas significa que até onde eu cheguei, eu já sou feliz, eu já sou realizado, porque aquilo que Deus me deu traz paz. Sabe, e nós temos que entender que quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, essa prosperidade vem sobre nós, e só um homem e uma mulher que cumpre o seu propósito, ele consegue deixar um legado, que vai realmente levar as futuras gerações a ver aquilo que Deus faz, e como Deus age na vida de alguém que Ele ama. Essa semana eu conversava com alguém, e eu achei muito interessante, por duas coisas que essa pessoa me falou, ela me falando sobre o pai dela, e ela diz o seguinte, ela disse: meu pai, ele viveu tudo o que ele planejou, e o meu pai, mesmo depois de morto, ele consegue ensinar a gente, através do exemplo que ele deixou. Esse é um homem próspero, é um homem que cumpriu o seu propósito. Por quê? Porque ele deixou um legado, e ele tinha uma prosperidade de ter alcançado tudo aquilo que a alma dele desejava. Esse é o segredo para as nossas vidas. Deus, Ele quer te levar a essa vida que vai fazer sentido para você e para quem está ao seu redor, amém? Nós podemos ver isso, queridos, na vida de homens que conseguiram impactar as pessoas ao seu redor. Podemos ver isso na vida de Abraão. Abraão foi um homem que, casado com uma mulher estéril, Deus fez dele uma nação. Pensa que loucura! Deus fez dele uma nação. Podemos ver isso na vida de Moisés, um libertador, na vida de Davi, um dos maiores reis que teve em Israel, que até hoje em Israel, o legado daquele homem, a história daquele homem, você vê isso nas ruas de Israel, e nós podemos ver isso na vida de Jesus. Foram homens que deixaram um legado de conquistas e esperanças, pela forma como eles cumpriram o seu propósito. Olha que coisa sobrenatural, Jesus, ao cumprir o seu propósito, Ele salvou as nossas vidas. Foi fácil? Não foi. Ele teve que abdicar de coisas? Sim. Ele teve que morrer numa cruz? Sim. Mas Ele veio para esse propósito, e ao cumpri-lo integralmente, até hoje as nossas vidas são impactadas por esse legado de libertação que Ele deixou para cada um de nós. É algo sobrenatural, gente. Vocês conseguem compreender, quando você está dentro do teu propósito, o poder que isso tem ao seu redor? Vocês conseguem entender isso? Gente, vocês me deixam sozinho? Não, vocês estão me olhando com a cara, pelo amor de Deus. Mas se vocês conseguem entender, sabe, é muito sobrenatural, é muito poderoso. É por isso que dia após dia as pessoas tentam derrubar alguém que quer viver seu propósito. É por isso que existe tanta resistência para que você entenda o seu propósito. É por isso que existe tanta dificuldade, porque o poder de um homem, de uma mulher que realmente realiza os propósitos de Deus para a vida dele é algo sobrenatural. Muda tudo, gente. Pensa, nós estávamos fadados a uma vida de morte, nós estávamos separados de Deus, mas Jesus vem, Ele cumpre integralmente o seu propósito, e porque Ele fez isso, hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós podemos saber que há uma esperança de que estaremos com Ele no céu, amém? Só que por mais que seja maravilhoso e sobrenatural viver e cumprir o nosso propósito, nós temos que entender que o caminho que nós temos que trilhar nesse processo é um caminho desafiador, não é fácil. Quantos aqui tentam viver o seu propósito? Amém, pensei que era só eu. Deixa eu perguntar de novo, quantos aqui tentam viver seu propósito? É fácil? Não é um caminho fácil. Sabe, é desafiador, é difícil ao ponto de às vezes nos levar a momentos que nós nos sentimos sozinhos, sabe, como nós andássemos sem um rumo definido. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite, uma palavra que vai confortar teu coração. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Empurra teu irmão aí, dá uma cutucada nele aí, sabe, dá uma mexida nele assim, mexe nele, empurra ele aí, acorda ele, dá aquela empurrada. Marilda, empurra Antônio Luiz aí, dá uma empurrada no Antônio Luiz assim, dá aquela empurrada nele e fala assim: todas as coisas, elas cooperam para o teu bem, quando você está no caminho de realizar o teu propósito.
Não são quaisquer coisas, são todas. Todas as coisas, todas, as fáceis, as difíceis, as boas, as ruins, os dias bons, os dias maus, todas essas coisas, elas serão obrigadas por Deus a cooperarem com você, a cooperarem com você. Deus já determinou, sabe, Deus ele está no controle de tudo, Ele não te desampara, mesmo quando nós passamos por esses momentos difíceis, sabe, aqueles momentos que você nem compreende o motivo deles, mas ainda assim, o Senhor está contigo, e a promessa que Ele tem, é que quando esses momentos forem expostos à luz de Deus, tudo vai se revelar como uma escola, para que você possa crescer em graça e conhecimento de Deus. Deus quer que você cresça, não só em estatura, Deus quer que você cresça não só em sabedoria, mas Deus quer que você cresça em graça e conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele peca porque não conhece as Escrituras, que é o poder de Deus, e é esse conhecimento que Deus quer colocar no teu coração, na tua vida. Por quê? Porque esse conhecimento ele é explosivo, esse conhecimento é poderoso, esse conhecimento ele vai te levar além daquilo que você alguma vez na sua vida pensou, é sobrenatural. O grande dilema que nós vivemos é exatamente esse, saber qual é o nosso propósito. Não é fácil, mas deixa eu te explicar uma coisa, somente em Deus e através do seu Espírito é que nós podemos discernir o que o Pai deseja para cada um de nós. Salmo 119, no versículo 27, ele nos diz: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, e então eu meditarei nas tuas maravilhas. Sabe, amados, eu brinco com a Larissa fala para mim que eu amo ler manual, eu compro uma coisa, eu amo ler o manual, para mim é fantástico, sabe por quê? Porque o manual é a carta de quem fez aquele objeto para você, te explicando tudo o que ele colocou ali dentro. Quando você lê o manual, às vezes você pega uma coisa e você vai fazer ela funcionar, você sabe fazê-la funcionar, mas os segredos que estão ali dentro, só quem construiu, só quem fez, sabe te ensinar. Eu amo isso, porque você descobre coisas, funções que você nem sabia que existia. Da mesma forma é a nossa vida, a única pessoa que pode te ensinar tudo aquilo que está dentro de você, é o Espírito Santo, é o Senhor, porque foi Ele que te fez. Às vezes nós perdemos muito tempo, perdemos muito da nossa vida, porque nós não buscamos em Deus saber quem nós somos, como Ele nos vê, saber os segredos que Ele colocou dentro de nós, as funções que estão ali permanentemente para serem usadas, que são poderosas para as nossas vidas. Mas quando nós entendemos isso, e quando nós começamos a buscar, nós começamos a entender tudo que Ele já preparou para nós, e aonde Ele deseja que estejamos. Isaías 26, versículo 3, a palavra nos afirma o seguinte, diz: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Olha que lindo, olha que coisa apaixonante. Já pensou, Luana? O Senhor olha para ti e fala assim: Luana, eu vou te guardar em perfeita paz, enquanto você se mantiver firme no propósito que eu coloquei na sua vida. Quando nós nos firmamos nesse propósito, a paz do Senhor vem sobre as nossas vidas, e Ele nos guarda. André, você vai ser guardado, protegido, você, a sua família, a sua casa, nós passamos a ser protegidos, guardados pelo Senhor. Sabe, isso é algo tremendo. Deus guarda o que se firma em seu propósito, Ele não desampara o seu filho, Ele vai trazer a paz, só que não é uma paz como o mundo está dando. Entenda, a paz que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não é essa paz que estão prometendo aí fora, não é uma paz fictícia que diz que não existe problemas, não, essa paz é uma paz que ela existe apesar dos problemas, é uma paz que existe apesar do momento em que você está, é uma paz que existe apesar de tudo ao seu redor parecer que não vai dar certo, mas você sabe onde você está, você sabe onde você está depositado, você sabe quem é que te sustenta, você sabe quem é que está ao seu lado.
e você sabe que Ele não vai te desamparar. Essa é uma paz que vai além de todas as coisas que nós vemos e pensamos. É a paz que faz você andar na fornalha ardente e não andar sozinho. É a paz que você faz passar pela tempestade e ela não te derruba, sabe? Infelizmente, às vezes nós achamos que a paz que Deus traz para nós é aquela paz de que, não tem mais problema, está tudo bem, eu não vou ter nenhuma luta, eu não vou ter nenhuma decepção, eu não vou ter nada para me preocupar. Não, não é isso. O que Deus está falando para o Martin, o que Deus está falando para cada um de nós é: olha, a paz que eu tenho para você é a certeza de que não importa o que aconteça ao seu redor, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Sabe, queridos, Provérbios 22, 6, eu acho muito lindo. A gente usa muito esse versículo quando a gente fala de criação de filhos, né? Porque ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Isso é uma promessa, né, para nós que somos pais, que quando nós criamos os nossos filhos, ensinando eles no caminho, eles não se desviarão dele. Mas entenda, Deus como Pai e nós como filhos, é a mesma coisa que Ele diz para nós, sabe? Essa promessa que nós temos aqui é maravilhosa, porque primeiro, nós vemos que nós, quando somos ensinados por Deus, nós vamos prosseguir até o fim, e vamos cumprir os nossos propósitos, e nós deixaremos um legado para as gerações. Saiba, no caminho em que o Senhor te guia, no caminho em que Ele te ensina, você vai chegar até o final, você vai cumprir o seu propósito, nada vai te afastar, porque até mesmo velho, você vai continuar nele, firmado nele. E o segundo ponto que nós vemos nesse versículo, que é tremendo, é o que ele diz, é quando ele fala: ensina no caminho. Sabe a diferença? Às vezes nós achamos que nós temos que ensinar as pessoas o caminho, vai por ali. Ele não diz isso, ele fala: ensina no caminho. Quantos aqui já foram a um lugar que você meio que se perdeu? É bom quando você está assim meio perdido, que alguém chega para você e fala assim, você pergunta: como é que eu faço para chegar em tal lugar? A pessoa fala assim para você: olha, você continua seguindo aqui, a umas 2 quadras você vai virar à direita, você vai ver um prédio assim, naquele prédio você vira à esquerda e você vai chegar lá. É bom, não é? Mas quando alguém diz: não, vem cá, eu te levo, gente, é diferente. Quando a pessoa para e diz: não, eu vou te levar lá, fica tranquila, sabe, você se tranquiliza. Por quê? Porque agora tem alguém que conhece o caminho e não vai te deixar sozinho. É isso que Deus está nos prometendo aqui. Ele fala: olha, eu vou andar junto com você no caminho, eu não vou te dizer onde você tem que chegar, mas eu vou te levar até lá, segurando na tua mão. E isso vai ser em cada uma das etapas, desde o começo, quando eu sou criança, até o fim, quando eu for velho. Vai se cumprir, e Deus vai estar contigo do começo ao fim. Do começo ao fim, Ele não te desampara, Ele não te deixa de lado. É uma promessa maravilhosa, é uma promessa de andar junto, ensinando. Deus, Ele não quer simplesmente te deixar só o manual, mas Ele quer a cada dia segurar na tua mão e ir andando contigo e dizendo, momento a momento, aquilo que você precisa aprender. É algo dinâmico, é algo sobrenatural. Sabe, queridos, e é muito importante que nós possamos entender isso. É exatamente isso que o Pai deseja fazer com cada um de nós. Ele anda com aquele que se coloca no caminho do propósito, mesmo quando você se sente sozinho, desamparado, deixado de lado, como se nada mais fosse dar certo. Basta você olhar para o lado, olhe para o lado, porque Ele sempre vai estar lá, te ensinando, te guardando, te encorajando, falando no teu coração. Sabe aquela hora que parece que nada vai dar certo, que você já está quase desistindo, e aí você ouve aquela voz no seu coração dizendo: calma, eu estou aqui, calma, nós vamos chegar lá, calma, nós estamos no caminho. Não importa se tem buraco, não importa se está difícil, não importa se você caiu, não importa se você errou, não importa o que aconteça, nós vamos chegar lá, porque eu estou contigo, porque eu estou contigo. Sabe, queridos, você precisa entender
que quem anda com o Senhor no caminho, no propósito, não tem que temer nem o urso e nem o leão, quando eles tentam roubar a tua promessa, pois Deus já entregou eles nas tuas mãos, para que você possa vencê-los e recuperar o que lhe foi roubado. Eu acho tremendo Davi, né? Davi era um rapazinho que cuidava das ovelhas do pai, e quando ele chega para lutar contra Golias, alguém fala para ele: Davi, mas você nunca foi treinado. E ele fala o seguinte, não, você não está entendendo, quando eu estava lá no campo, apareceu um urso, e apareceu um leão, e cada um pegou uma ovelha, e eu fui lá, e tomei a ovelha da boca deles, porque Deus estava comigo, e porque Ele estava comigo, urso nenhum, leão nenhum vai comer o que é meu, porque o Senhor me adestrou para vencê-los. Deus, Ele te adestra para vencer as suas batalhas, por maior que seja o urso, por mais perigoso que seja o leão, Deus, Ele tem te adestrado para vencer as suas batalhas. Em Deus, queridos, os predadores vão passar fome. Eu acho interessante a vida de Daniel, né? Daniel agora foi jogado na cova dos leões. Existe uma coisa muito legal naquele texto de Daniel, porque naquela noite, na cova dos leões, o rei jejuou por Daniel, e os leões também. Foi uma noite de jejum, o leão jejuou a noite toda, porque passou a noite toda ali com vontade de comer Daniel e não podia. Aí você fala, não, eles estavam de barriga cheia. Não estava não, porque no outro dia de manhã, quando eles tiraram as pedras, tiraram Daniel e jogaram os outros, antes que os outros chegassem no fundo da cova, os leões já tinham despedaçado e comido eles. Eu falei hoje de manhã, né, que os leões entenderam aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Passaram a noite jejuando, mas de manhã tinha um banquete, era mais do que Daniel. Sabe, queridos, por você, reis e leões terão que jejuar, porque Deus vai fazer com que eles se dobrem à vontade dEle. Salmo 139, 16, ele nos diz que os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu amado, minha amada, você não é fruto do acaso. Quando o Senhor te fez, colocou em você tudo o que você precisa para cumprir o teu propósito. Olha para quem está do teu lado mais uma vez, mexe para ele não dormir, com esse calorzinho dá um sono, né? Fala para ele, fala, querido, você é um projeto de Deus. Quantos aqui já construíram uma casa e sonharam olhando a planta? Quantos? Você fica ali olhando aquela planta, você fica imaginando, meu Deus, vai ser tão lindo, eu vou colocar isso aqui, aquilo ali, e você vai fazendo ali o projeto. Foi assim que Deus fez quando Ele te criou. É assim que Deus fez. Ele sonhou com você, Ele sonhou com você, você é um projeto dEle, mas Ele precisa te treinar no caminho. Sabe por quê? Porque se Ele não te treinar, aquilo que Ele colocou dentro de você, pode transformar a sua vida numa prisão. Deus te deu dons, mas Ele não quer que esses dons te prendam, Ele não quer que esses dons te afastem dEle, é por isso que Ele te treina. Eu lembro que uma vez um jovem amigo da gente, ele ganhou o primeiro carrinho dele, né, e estava feliz, e ele chegou para mim e falou, tio Júnior, vem orar pelo meu carro, vem ungir meu carro. Aí eu fui com ele estava muito alegre, e quando a gente foi orar, a primeira palavra que o Espírito colocou no meu coração, para naquela oração foi, Senhor, que esse rapaz nunca se esqueça, que a bênção não é maior do que aquele que abençoa. Só quando nós somos treinados por Deus, nós entendemos que aquilo que nós temos, não pode ser maior do que aquele que nos deu. Nada do que você tem pode ser maior do que Deus na sua vida. É por isso que Deus tem que te treinar, Ele tem que te preparar, para que você não fique preso. Existem pessoas que estão presas, porque elas acham que aquilo que elas têm, é o que determina a vida delas, que a bênção na vida delas é o que elas têm, mas na realidade, a bênção é o que elas são. Sabe, eu falo muito para o Tony, né Tony? Eu falo, Tony, entenda uma coisa, a bênção não está naquilo que você tem, a bênção está em você. É você que abençoa o que você tem, e não o que você tem te abençoa.
Não tenha medo. Não tenha medo. Deus, Ele usa os teus bens para te trazer paz, para que você possa investir no reino, para que você possa abençoar pessoas, mas entenda, a fonte de bênção nos teus negócios é você, é através de você que Deus abençoa os teus negócios. Sabe, a Bíblia diz em Efésios, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então o segredo, querido, para uma vida próspera, para uma vida abençoada, é estar ligado em Cristo Jesus. E como é que eu me ligo em Cristo Jesus? No corpo, na igreja. É no corpo, é quando eu estou fazendo parte do corpo, que eu consigo me ligar em Cristo Jesus. E quando eu me ligo em Cristo Jesus, as bênçãos que Deus já derramou sobre Ele, vêm sobre a minha vida, e através da minha vida, elas chegam a todos os locais aonde eu coloco a mão. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Nós podemos ver isso na vida de Moisés. A vida de Moisés é muito interessante. Deixa eu vigiar aqui, senão o Micael briga comigo. A vida de Moisés é muito interessante, sabe por quê? Pensa comigo. Moisés era um garoto hebreu, nascido no Egito. E no dia na época que Moisés nasce, havia um decreto no Egito. E qual era esse decreto? Toda criança do sexo masculino que nascesse deveria morrer. Você pensa, você imagina isso? Todo menino do sexo masculino que nascesse naqueles dias deveriam morrer. Ou seja, aquele menino, ele já nasceu sobre um decreto de morte. Mas ao invés de morrer, porque Deus tinha um propósito sobre a vida de Moisés, de que ele libertasse o seu povo, ao invés de morrer, o que acontece com Moisés? Ele foi criado na casa de quem determinou a morte dele. Moisés não só não morreu, como foi criado na casa do faraó, que havia determinado que ele tinha que morrer. É doido? É, mas é assim que Deus age. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Existe um decreto contra a sua vida? Não importa. Quando você está cumprindo o seu propósito, Deus transforma aquele decreto em nada. E aquele que fez esse decreto contra você ainda é obrigado a te sustentar. Foi assim com a vida de Moisés. Todo mundo sabia que aquele menino era um menino hebreu, mas agora ele era filho da filha do faraó. Quem quer falar alguma coisa contra ele? Não, nada. Todo mundo passava e olhava de lado. Não, deixa quieto, deixa o homem, ele vai viver. Ah, mas Júnior, a minha vida está uma situação difícil, porque tem coisa vindo contra mim para me destruir. Querido, viva o seu propósito em Deus. Essas coisas não vão poder te destruir. Não vão poder. O que o menino indefeso pode fazer contra um faraó? Nada. Mas a mãe dele coloca ele dentro de um cesto de junco, e o cesto, em vez de descer o rio, sobe. Como? Não sei. Subiu. Você acha que a filha do faraó ia tomar banho no final do rio? Claro que não. Ela vai tomar banho no começo do rio. Você entendeu? Deus tem promessas para as nossas vidas. Deus quer nos guardar. E sabe o que é interessante? Deus criou Moisés no palácio do faraó, porque ele precisava ser criado em liberdade, porque só quem experimenta a liberdade sonha em libertar outros. Só sonha com libertar outros aquele que experimentou a liberdade. Moisés cresceu livre. Ele não cresceu escravo, ele cresceu livre. E por isso que o coração de Moisés desejava libertar o seu povo. O que Moisés não entendia é que ele não iria fazer isso na força do seu braço. Deus tinha um projeto já pronto para Moisés. E aí Moisés sai e ele tenta primeiramente fazer aquilo na força do braço. E quando ele tenta fazer aquilo na força do braço, o que acontece? Morte e destruição. Ele mata um egípcio e agora ele tem que fugir do Egito para não ser morto. Porque o que acontece com ele? Quando ele tenta fazer na força dele, somente morte e acusação. E agora onde é que está Moisés? Moisés agora está num deserto, cuidando de ovelhas, escondido. Talvez quem olhasse para Moisés agora ia ver um fugitivo, um simples pastor de ovelha, alguém que não tinha mais a mínima condição de fazer aquilo para o qual ele tinha nascido. Não, acabou. O Moisés perdeu a chance.
Ele errou, perdeu a chance, acabou. Ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito, ele não tem mais, nem no Egito ele pode voltar. Como é que ele vai fazer alguma coisa? Mas essa é a visão do homem natural. Sabe por quê? Porque quando Deus olhou para esse mesmo Moisés, ele disse: ele está pronto, agora eu vou conversar com ele. E a Bíblia diz que Deus se apresentou para Moisés naquela sarça que ardia, né? E quando Deus chama Moisés, fala: Moisés, vamos conversar dos projetos que eu tenho para a sua vida. Deixa eu te falar, você vai voltar para o Egito para libertar o povo. Qual foi a primeira coisa que Moisés falou para Deus? Não dou conta não, Senhor. Até falar para mim é difícil, porque eu sou gago. Quando Moisés falou isso para Deus, Deus falou assim: agora você entendeu. Não é contigo, Moisés, não é com o que você pode fazer, não é o que você dá conta que eu vou usar. Deus, Ele não precisa do que você pode fazer, Deus precisa de você. Deus, Ele não precisa de homens capazes, de mulheres capazes. Deus precisa de pessoas que se deixarão capacitar por Ele, que se deixarão ser usadas por Ele, sabe? E Moisés fala assim: mas quando eu chegar naquele lugar, o que eu vou dizer para o povo? Quando me perguntarem: quem é você, quem te enviou? Ele falou assim: diga para eles que o eu sou te enviou. Diga para eles que não é mais você, mas sou eu, em você, e através de você, que vai fazer a diferença. Amados, não é você, não é o Elton, não é a Aline, mas é Deus, através da vida do Elton e da Aline, que faz a diferença, aonde quer que eles cheguem. E quando nós entendemos isso, e quando nós nos abrimos para isso, os milagres acontecem. Eu acho interessante que Moisés, ele diz: mas eu não consigo falar. Aí Deus dá uma muleta para ele, né? Se eu vou te dar Arão, Arão fala por ti. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui já leu na Bíblia algum versículo que diz: e Arão falou com Faraó? Alguém viu? Eu nunca vi. Toda vez é Moisés falou com Faraó, Moisés falou com o povo. Sabe por quê? Porque quando eu começo a cumprir o meu propósito, até as minhas dificuldades, elas caem por terra. Até as minhas impossibilidades caem por terra. E Deus, Ele me usa de uma forma tão sobrenatural, que tudo aquilo que eu preciso fazer será feito. Sabe, meus amados, nós temos que entender isso. Deus, Ele já preparou tudo para você e o seu propósito. Está tudo dentro de você. E o Espírito Santo é a chave para destravar essas ferramentas na sua vida. Nós precisamos entender que somos quem Deus diz que nós somos. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é aquilo que você acha que você é. Você não é tão pequeno quanto você pensa que é. Você não é tão incapaz quanto você pensa que é. Mas você é tudo aquilo que Deus já disse que você é. Essa semana eu conversava com uma pessoa, né? E é uma pessoa que muitas vezes ela fala: mas eu não dou conta de mexer, cuidar de gente, eu não dou conta de fazer, eu ainda tenho que aprender muito. E a gente conversando, uma conversa informal, ela me dizia assim: mas hoje eu gerencio pessoas no Brasil inteiro. Eu falei: ela ainda não entendeu quem ela é. Deus já colocou em você tudo o que você precisa. Deus já colocou em você, e a cada dia Ele vai te ensinar a usar essas ferramentas. Sabe, eu acho muito interessante a vida de Jeremias. Jeremias, ele é um exemplo disso. Jeremias capítulo 1, no versículo 1 diz: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ou seja, Jeremias era filho de sacerdote, então ele deveria ser sacerdote. Era assim, era um legado. Era assim que todo mundo, desde quando Jeremias nasceu, todo mundo olhava: esse é o próximo sacerdote, filho do sacerdote, também vai ser sacerdote. Só que no versículo 5, o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Mexe aí no pessoa que está do teu lado e diz: Deus te conhece. Você acha que Deus te conhece hoje? Você acha que Deus te conheceu agora? Deus te conhece antes de você nascer, querido. Então a primeira coisa que o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu te conheci, Martin. E antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que doido, um filho de um sacerdote,
tinha tudo para ser sacerdote, mas Deus falou para ele: cara, eu te fiz profeta, e você vai ser profeta. Ah, mas eu sou filho de um bêbado, vim de uma casa de pessoas desorganizadas. Não importa, eu te fiz quem eu quero que você seja. Ah, mas eu não tenho estudo, eu não tenho instrução, vim de um local difícil, eu sou muito rude, vim de uma família... Não importa, eu te fiz para ser quem eu determinei, e te consagrei para ser quem eu determinei que você seja. Entenda, querido, o teu relacionamento com o Senhor, ele não começou no dia que você nasceu. O teu relacionamento com o Senhor, ele começou na eternidade, antes de você ser formado. Deus já te conhecia. Deus não conheceu o Elton quando ele nasceu, Deus já conhecia o Elton quando estava na eternidade, e ele já olhava para o Elton e falou assim: eu já gosto desse menino, vou andar com ele, e eu tenho o que fazer por ele. Sabe, é assim que Deus nos vê. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Aquele rapaz, ele era filho de um sacerdote, ele devia ser um sacerdote, mas Deus o conhecia antes de o formar, e já o havia consagrado e constituído profeta às nações. Não importa de onde você veio, querido, não importa o que os outros achem de você, não importa o que você pensa de você, Deus sabe quem você é. Ele já te preparou, já te planejou, Ele já te construiu para ser quem você tem que ser. E Ele já te colocou dentro de você tudo o que você precisa para cumprir esse propósito na sua vida. Só que, como a gente já falou, o caminho não é fácil, o caminho às vezes é difícil, porque antes de nós sermos quem Deus diz que nós somos integralmente, nós passamos pelos momentos difíceis, até mesmo desesperadores, onde nada parece fazer sentido. Sabe, a gente vê isso na vida de Davi. Davi um dia é pastor, o menor da casa dele, o mais novo. No outro dia é ungido rei por Samuel. No outro dia está no palácio tocando para o rei, para expulsar demônio do rei. No outro dia está matando um gigante. No outro dia está fugindo para não morrer. Olha que coisa doida. Eu acho que Davi pensou assim: ei, Samuel, se eu te pego, eu estava quietinho com minhas ovelhas, você veio me arranjar essa encrenca. E ele começa a fugir, porque agora o rei quer matá-lo. Mas o salmista, ele conta um segredo para nós. O Salmo 84, nos versículos 5 e 6, tem um segredo muito grande para a minha vida e para a sua vida. Ele diz: bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale seco, pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Amados, isso é um segredo. O maior desafio da sua vida hoje é, no teu momento de deserto, fazer ali um manancial. Deus te desafia a transformar o teu deserto num manancial de águas. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, essas águas vão atrair aqueles que têm sede de Deus. Aqueles que têm sede de Deus serão atraídos por essa água. 1 Samuel 22, de 1 a 2, ele diz que quando Davi estava sendo perseguido, ele se retirou e se refugiou na caverna de Adulão. E quando a sua família, seus pais e seus irmãos ouviram isso, desceram para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que loucura. O que Davi tinha para oferecer? Nada, talvez morte. Por quê? Porque agora o rei e todo o exército do rei estavam atrás dele. Mas quando Davi chega ali em Adulão, naquela caverna, naquele lugar escondido, naquele lugar escuro, o que acontece? Para aquele lugar, a sua família vai ter com ele. Você quer ganhar a sua família para Jesus? Você quer ganhar as pessoas da sua casa para Jesus? Faça um manancial no meio do seu deserto. Faça um manancial no meio do seu deserto. Sabe, quantos aqui já tiveram um dia, sabe aquele dia que você acorda e tudo que você não quer é conversar com ninguém? Aquele dia que você acorda e parece assim, que você está tão seco, você está tão, sabe, deixado de lado, você está tão cansado, que você parece assim, você olha para você mesmo e diz: eu não tenho nada para oferecer hoje.
E aí quando você está no meio dessa sua crise, o telefone toca, e alguém do outro lado diz: Martin, cara, eu estava orando, porque eu estou assim muito, muito triste, e quando eu estava orando, Deus mandou eu ligar para ti, e eu sei que tem uma palavra de Deus para ti, para tu me contar hoje. Já aconteceu com você? Já aconteceu alguma vez já aconteceu isso com você? De você estar naquele momento que parece que você não tem nada para oferecer, e chega alguém para você e diz assim: olha, eu vim aqui porque eu sinto de Deus que eu preciso estar perto de você. Você fala: mas o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada. Mas quando você começa a abrir a boca, o Espírito Santo começa a derramar revelação, ele começa a derramar um bálsamo, ele começa a derramar água, e parece que o que você vai falando, vai curando a pessoa que está ao teu redor, mas vai curando você também. E é algo tão sobrenatural, que quando você menos achava que podia oferecer alguma coisa para alguém, você traz um bálsamo, e aquela pessoa no final te abraça e te diz: meu Deus, quanta revelação, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa que você me disse hoje. E você olha para ela e fala assim: eu não sei nem de onde saiu. Sabe, amados, faça um manancial no seu deserto. Não se preocupa com a água, quem vai dar água é o Senhor, é a água da vida que vem. Eu acho interessante a vida de Isaac. Isaac, ele estava na terra de Gerar, e naquela terra, um tempo, chegou uma seca. Isaac era um pastor de ovelhas, ele criava, ele tinha rebanhos. Não tem coisa pior do que você estar no meio de uma seca para alimentar seu rebanho, de água, de comida, é terrível. E o que todo mundo estava fazendo? Saindo de Gerar e indo para o Egito, porque no Egito tinha um rio, se tinha um rio tinha água, né? E quando Isaac se preparou para ir para Gerar, o que Deus falou para ele? Não vai, fica aqui, o meu propósito contigo é aqui. E aquele homem, ele fica em Gerar, ele fica no meio da seca, e ele começa a fazer, acho que uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. No meio da seca ele começa a cavar poço. Quem é que vai cavar poço num tempo seco? Se não está chovendo, não tem água, o poço vai estar seco. Mas a Bíblia diz que ele começa a desentulhar os poços, e o primeiro poço que ele desentulha, tem água. Só que tem água, mas teve briga, ele largou o poço e foi para lá. Cavou o segundo poço, água de novo. Teve briga de novo, ele largou o poço de mão e foi para frente. Quando ele chega no terceiro poço, ele cava, o que tem ali? Água. Eu te pergunto, aquele homem, ele fazia água? Não, mas ele tinha em Deus a capacidade de, ao movimentar-se, fazer com que a água, Deus fazia suprir a água. E o terceiro poço que ele cava, ali não tem mais contenda, ele diz: achei o meu lugar, é aqui que eu vou ficar. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos atraiu para gerarmos mananciais no meio do nosso deserto, para cavarmos poços no meio do nosso deserto. Mas e a água? A água não vem de você, a água vem do Senhor, porque é uma água da vida. E você sabe o que é interessante nisso tudo? A Bíblia diz que em 1 Crônicas 11, de 10 a 47, e 2 Samuel 23, de 8 a 39, ele fala que aqueles homens endividados, feridos de coração, aqueles homens entristecidos, aqueles homens que não tinham nada a oferecer, que foram atrás de Davi na caverna de Adulão, eles se transformaram nos valentes de Davi. E a Bíblia conta que um desses homens, sozinho, ele venceu 300 homens numa batalha. A Bíblia conta que um desses homens se colocou em cima de um campo de lentilhas e não deixou que tomassem aquele campo. A Bíblia diz que um dia Davi teve sede e desejo de tomar a água que estava em Belém, e 3 daqueles homens entraram no meio da guerra e buscaram água para ele. Aqueles homens que antes não tinham nada, porque estavam com Davi, se transformaram em homens honrados e que sabiam honrar. Olha que coisa maravilhosa! Aqueles homens improváveis se transformaram num exército de valentes, um exército maravilhoso. Sabe por quê? Nós temos que entender que pouco depende do que eu faço, e sim do que eu permito Deus fazer através da minha vida. Sabe, amados, faça um oásis no meio do seu deserto. Nós precisamos entender isso, porque tem pessoas sedentas ao seu redor, tem pessoas na sua casa passando sede, com vontade de tomar dessas águas que têm vida.
Tem pessoas ao seu redor no seu trabalho que estão esperando essa água que tem vida. Tem pessoas ao seu redor que estão olhando para você e elas sabem que você tem algo excepcional de Deus. Mas você precisa entender isso. Você precisa cavar esses poços. Você precisa alimentar essa nação. A Bíblia diz que Deus procura um homem que se ponha na brecha por uma nação. Dá uma olhadinha assim no olho do seu irmão assim e fala assim: tem uma nação esperando por você. Tem uma nação esperando para que você se posicione. Eltim, tem uma nação esperando pelo teu posicionamento. Posicionamento é tudo que Deus quer de nós. Deus fala que aqueles que buscam cumprir o seu propósito são homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Está lá em Hebreus 11:38. Esses homens cumpriram o seu propósito, mesmo não tendo visto a promessa concretizada, mas eles viram o seu propósito. Sabe por quê? Quando eu cumpro o meu propósito, eu me coloco a caminho do reino. O meu propósito me coloca como cidadão do reino de Deus. Você, ao cumprir o seu propósito, você se coloca a caminho do reino de Deus. E isso traz com você uma grande multidão.